A teledistância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do projeto Bahia Produtiva, executado pela Humana Brasil em parceria com a CAR, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Governo do Estado da Bahia, Parceria Mais Forte e recursos do Banco Mundial. Essa modalidade visa a continuação das atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais. Vamos para a videoaula. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jéssica Nobre, sou formada em Engenharia Florestal, especializada em Gestão Ambiental e sou colaboradora da Humana Brasil, atuando no projeto Bahia Produtiva, no território do Metropolitano de Salvador e Recôncavo. Hoje estamos aqui para abordar um tema sobre compostagem orgânica. E o que é uma compostagem? É um processo natural de transformação da matéria orgânica em nutrientes para as plantas. Para que serve esse composto? Reciclar os restos de comida, resíduos vegetais que muitas vezes são jogados fora em nossas casas ou queimados nas roças. Facilitar a aeração do solo, retém a água e reduz ainda a erosão provocada pela chuva. Além disso, enriquece o solo pobre de nutrientes, tornando-os mais fértil e produtivos. Aumenta a capacidade das plantas na absorção de nutrientes. Funciona também como um inoculante para o solo, acumulando os macro e micro-organismos que são formadores do solo. Aprendendo a fazer compostagem, você poderá produzir seu próprio adubo orgânico e economizar bastante. Vamos para o passo 1? A escolha do local. Precisa ser uma área aberta e sombreada, de preferência próximo de algumas árvores, pouca declividade, o terreno precisa ser nivelado, fácil acesso, boa drenagem, proteção de ventos e insolação direta. Passo 2. O tamanho desse composto. Vai de acordo com a necessidade de cada um ou o tamanho da sua família. Geralmente não pode ser menor que 3 metros e nem maior que 5. Se for menor, pode não aquecer e se for maior, pode absorver muita água e ficar difícil de misturar. Uma dica importante: é necessário deixar a pilha sempre arejada e misturar a cada 2 ou 5 dias. É recomendado iniciar a pilha de compostagem no solo nu, pois o asfalto e o concreto podem impedir a aeração do solo e inibir os micro-organismos. Passo 3. Os materiais. Quais materiais podemos utilizar em um composto? Restos de hortaliças, café, casca de batata, folhas e ervas, além de casca de ovos, frutas, palhas e feno e restos de arbustos. O que não devemos usar na compostagem? Ervas daninhas com semente, aquelas plantas espontâneas, carnes, pedaços de madeira muito grande e madeiras que são tratadas não pode utilizar, caixa de gato, carvão e cinza, peixe, laticínio, areia, nozes, polpa de frutas cítricas, caroços de frutas e produtos não biodegradáveis. Passo 4. Vamos para o preparo do composto? Você vai colocar todo o material triturado ou em pedaços, bem pequeno. Essa primeira camada tem que ter um material rico em carbono. Como exemplo, milho, feijão, podas de árvore. É necessário colocar uma camada de 20 centímetros, como mostra o esquema. Segue molhando, não deve encharcar. E a segunda camada deve ser com material rico em nitrogênio, que é o esterco. Geralmente coloca-se 5 centímetros. E assim coloca água. Repete a ação por diversas vezes, lembrando que a última camada deve ser com material rico em carbono. Uma outra dica é que depois da composteira pronta, deve estar coberta por folhas de bananeira ou capim, para proteger das chuvas, vento, insolação e reduzir a evaporação de água. Outra dica é que o material deve ser revirado 5 dias nos primeiros 15 dias. E após esse período, será necessário um reviramento apenas a cada 10 dias.
A cada reviramento, é importante notar se há necessidade de irrigação. Essa operação acelera a compostagem e impede também o mau cheiro. E como ocorre essa compostagem, né? Como é o processo? Primeiro, ocorre a degradação da matéria orgânica pela ação dos micro-organismos, que são aqueles bichinhos, nos 30 primeiros dias. Há uma elevação de temperatura, 40 a 60 graus, que é muito importante a temperatura. Depois, a celulose e materiais similares são degradados e a temperatura vai baixando para 30 a 40 graus. A temperatura é um dos principais elementos para controlar o processo de compostagem. Em seguida, há uma fase de maturação e umificação, em que as temperaturas se situam entre 20 e 30 graus. Ao final das duas fases, ocorre a estabilização da matéria orgânica, chamada de bioestabilização. Aí, quando o material estiver homogêneo, com textura semelhante à terra, cor castanha e cheiro agradável, a compostagem está pronta para usar. Devemos ter o controle de alguns fatores. Primeiro é a temperatura. Como foi falado, é de extrema importância e precisa estar entre 40 a 60 graus Celsius. Um outro fator importante é o ar. Então, para o processo acontecer, ele precisa estar em meio aeróbico, com a presença de oxigênio. Outro fator é a umidade. É necessário regar os materiais colocados na composteira sempre que apresentarem um aspecto seco. Tamanho dos resíduos. Eles precisam ser bem pequenos. Se forem grandes, vão dificultar no processo de decomposto. Relação carbono e nitrogênio. Esses dois elementos são fundamentais para os micro-organismos presentes e de extrema importância também para a atividade microbiana, pois o carbono é fonte de energia e o nitrogênio auxilia a síntese de proteína. Alguns problemas que podem ocorrer em sua compostagem, a causa e possíveis soluções. Se o processo estiver lento, é necessário que adicione mais insumos verdes e revire a pilha. Se tiver cheiro podre, pode ser a umidade em excesso, então tem que revirar a pilha e colocar materiais secos. Compactação, precisa também revirar a pilha e talvez diminuir o tamanho. Tamanho das partículas muito grande, então deve-se picar os resíduos antes de adicionar. Temperatura muito baixa. Uma das causas, a pilha deve estar muito pequena. Aumente o tamanho da pilha ou isole lateralmente. A umidade insuficiente. O que você deve fazer? Adicionar água quando revirar e cobrir a parte superior da pilha. Arejamento insuficiente. Revire a pilha. Outra causa é a falta de esterco. Vamos adicionar mais estrume ou resto de comida? Agora tem que ser bem pouca. O clima frio. Aumente o tamanho da pilha. Isole-a com material, como exemplo, as palhas. Um outro problema que pode ocorrer é a temperatura muito alta. A pilha deve estar grande, você deve diminuir, ou arejamento insuficiente, você deve revirar a pilha. Pragas. Se tiver presença de resto de carnes, elas vão chegar. Então, é preciso retirar esses alimentos e cobrir a pilha com a camada de solo, folhas e serragem. Moscas. A causa é o cheiro podre proveniente do excesso da umidade ou a falta de oxigênio, que atrai essas moscas. Então, deve revirar a pilha, adicionar materiais secos e porosos. Pode também adicionar serragens, podas de madeira e refazer a cobertura sobre a pilha. Aproveita agora seu composto, adube sua área com 15 dias de antecedência do plantio e boa produção! Então, pessoal, chegou ao final de mais uma videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós explicamos o passo a passo para que assim vocês consigam, nas unidades produtivas de vocês, estar colocando em prática. Faça essa experiência e nos conte o que achou, tá certo? Obrigada e até a próxima videoaula.